Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube A Voz de Sairé. No programa Compartilhando Experiências desta semana, vamos conversar aqui com uma companheira que realmente assiste todos os nossos programas, acompanha todas as experiências do Compartilhando Experiências, e hoje ela veio a Sairé e eu pude ter essa honra, essa oportunidade de encontrá-la, e hoje ela participa desse nosso programa, não é, compartilhando as suas experiências. Companheira Cessa, como é seu nome mesmo? Maria da Conceição Vasconcelos de Assis. Maria da Conceição Vasconcelos de Assis. Por que Cessa? Porque o Maria da Conceição sempre recebeu o apelido de Cessa. De Cessa. E a senhora é de qual família? Da família, por parte do meu pai, Bezerra Vasconcelos, todos de Boa Vista, Serra Grande e espalhados aqui em Sairé, né? Eu sou neta de Luiz Bezerra Vasconcelos, que era filho de Francisco Bezerra Vasconcelos, conhecido como Chiquinho de Serra Grande. É que ele tinha um engenho ali e teve muitos filhos. Então a história que meu pai contava é que ao passo que ele casava os filhos, ele abriu as florestas ali para o lado de Boa Vista, Olho d'Água Novo, e formou em sítios e colocou tanto o pai dele como os filhos deles. Eu sei o nome de todos os irmãos, dos irmãos do meu avô Luiz Bezerra Vasconcelos. Joaquim Bezerra Vasconcelos, José Bezerra Vasconcelos, Francisco Bezerra Vasconcelos, e também ele tem uma tia chamada Severina e outra Maria, que faleceram já de idade, e ele sempre visitava eles ali em Boa Vista. Ele falava, parece que era a tia Severina, que era casada com uma pessoa chamada Irineu. Era Irineu. Uma pessoa assim, Irineu era filha dela, porque ele sempre estava passeando nessa casa e falando dessas pessoas, falando da saúde, falando da prosperidade. Ele ia no Orlindo, que tinha lá no Riachão de Torres, que era primo dele. Então ele chegava e dizia para minha mãe, meu pai só vivia conversando história da família dele. Quer dizer que seu pai era um historiador? Era. Aquele historiador, talvez como eu, são pessoas que se emocionam em saber de onde veio, qual é a procedência, é de quem. Não sabemos tudo, não podemos alcançar tudo, mas temos na mente, fica tudo gravado. Então eu me acostumei, sou a filha mais velha, e eu sempre estava com minha mãe, os outros não eram pequenos, morriam, e toda vez que meu pai, ele tinha um sítio, e depois foi morar em Gravatar para nos colocar na escola. Ele passava a semana aí no Olho d'Água Novo, que fica entre Penon, Barra de Penon. Minha avó já morava em Barra de Penon, a mãe dele. E quando ele chegava, ele ia conversar com minha mãe, dar notícia de todos, falava nos parentes dele, e eu só escutando, né? Terminou, eu sei de muita coisa. Mas quando ele dizia, eu vou visitar minha tia Maria, aí a mãe perguntava, ele dizia que viu os primos, como era que estava. Tinha um Salvador ali em Boa Vista, né, que eu ainda conhecia, ele fui na casa dele, era Salvador, ele bem vermelho, e eu fui lá para falar para ele comprar uma rifa, que eu andava vendendo, gente, moço, não tem vergonha não. Eu andava vendendo uma rifa e fui na casa dele, sem conhecer. Achei ele um senhor bonito, vermelho, dos olhos azuis. Aí ele disse, você é filho de quem que eu não conheço? Porque eu saí daqui, estudei fora, fui para Caruaru, quando voltei tinha 17 anos, foi o tempo que eu noivei, né, e casei. Então as pessoas não me conheciam. Aí, você é filho de quem? Eu disse, sou filha de João Bezerra Vasconcelos. Não, ele é meu primo. Falando em casa, meu pai disse, menina, você foi muito longe, a casa de Salvador é muito longe. Né? Conhecia de Maria, vem aquelas moças altas. Mãe dizia, olha, essas meninas são primas do seu pai. Todo esse povo aqui, tudo é parente. Quer dizer, a gente conhecia até pelos modos, né? Uns eu tive contato, outros não. Quer dizer, eu que tenho essa vontade de ver tudo, saber tudo, foi quem marquei eles, né? Encontrei um rapaz uma vez na festa de Boa Vista, ele me chamou, ele disse, você é filha de João, não sei quem falou para ele, que eu não conhecia. Você é filha de João Bezerra Vasconcelos? Eu disse, sou. Ele disse, eu sou seu primo. Então eu esperei que ele disse assim, eu quero falar com você. Eu disse,
Agora não, estava com medo, com vergonha de mãe, sei lá o quê, fui embora. Ele disse, depois a gente vai se falar, viu? Eu digo, tá certo. Aí quando foi para ir, eu fui por outro caminho. Eu disse, mãe, deixa eu ir com minha tia por aqui, com medo do rapaz, é matuto ainda, né? Matuto ou vergonhoso, pronto. Depois eu arrumei um primo lá do Recife, que não era já parente da minha mãe, me casei e fiquei lá. Sempre vinha visitar meus pais, vinha por aqui, o Riachão, que tem meus parentes, Mandacaru, Sumerinho, tudo eu estava indo. Ora, Oséias, quando eu fiquei noiva aí no sítio, eu vinha a pé, as meninas falando que era distante, que veio de carro. Eu digo, pense eu a pé, no dia de domingo, eu vinha com uma amiga, que é dos Pontes, a gente se gostava, vinha eu e ela da pé para a gente colocar uma carta no correio aqui e, por graça de Deus, ver se tinha uma dos nossos noivos. Quando não tinha, a gente voltava triste. Quando tinha, a gente ia ler na carta de caminhar fora o tempo todo. Não tinha zap nesse tempo. Não tinha zap nesse tempo, era na carta. Era na carta e vinha da pé. A senhora lembra como é que a senhora escrevia essas cartas? Todinha está na minha cabeça. Como é que era para o seu namorado? Ele pode dizer? Pode. Era assim, meu querido expedito, desejo, né, que essa carta te encontre com... Era assim os cabeçalhos. Não sei, a senhora que está... Eu não sei, a senhora que está dizendo, né? Encontre com saúde. Aí ia contar como eu estava, que eu estava com muita saudade, depois parava as emoções para a gente contar e falar da minha família, como é que eu estava, querer saber da dele, dizer quando eu recebi a carta, quando eu respondi, se ele já recebeu, que às vezes as cartas demoravam se... perdia, se transviava e terminava a gente recebendo a resposta de uma carta antiga, né? Aí depois tinha que... mandava até a cópia para ele ver o que a gente escreveu. Chegou um rosto novo aqui na entrevista. Quem é esse rapaz aí? É meu neto. É seu neto? É Guilherme. É o Guilherme? É o Guilherme Henrique. Muito bem. Agora, voltando aqui para a carta, a senhora... Essa era a carta, né? Era a carta. E a senhora contava o que tanto? Tinha algum segredo contar nessa carta? Tinha nada, tinha vergonha, eu contava nada. Não contava, não? Põe doido. E o namoro daquele tempo não era feito namoro de hoje, não? Não. O namoro era assim, ele como era meu primo, quando podia ser um feriado, final de semana, ele ia para minha casa, né? Estava na casa da tia dele, a casa era muito grande, então não dava nem para ir para a sala para ficar só mais o primo que estava rodando dentro de casa, né? Sempre meu pai era quem conversava com ele. E fazia assim, quando era na hora da mesa, meu pai sentava na cabeça da mesa, ele junto, eu junto, agora calada, né? Que a educação era aquela, não é para nem botar a mão no prato, não. Lá em casa eu saí de casa casada e eu nunca tive o atrevimento de pegar, eu era doido, pegar a colher e tirar um pedaço de carne ou ficar quieto, minha mãe que servia, era assim o jeito. Aí ela dizia, você quer mais? Eu fazia um sinal, até calado, eu e meus irmãos. Aí meu noivo sentava junto do meu pai e eu ficava aqui. Então todo prazer, toda felicidade que eu estava ouvindo conversa. De acordo com o que o meu pai falava com ele, ele respondeu, eu estava sabendo de tudo. Ficava só um tiquinho, às vezes ficava assim na janela dentro de casa, era assim no terraço, mas também a gente tudo espantado, quando vinha chegando a gente ia saindo. Ele ia vindo mais para perto e ia de costa, não era assim, Zé, era assim. Era desse jeito? Era desse jeito. Mas só dava um beijinho nele? A Maria, ele era mais fácil, ele dar um beijo na carreira assim, muito vermelho, se benzendo, de noite tinha que rezar para... Pedir perdão? Pedir perdão e para que Deus o livre de outra vez não acontecesse, né? Porque o povo falava que qualquer coisa, e eu tinha muito medo. Porque, Zé, eu vi muita história por ali. Quer dizer, não sabia tudo, mas sabia que acontecia alguma coisa com as moças e os pais botavam elas de casa para fora. E a senhora tinha medo de ser expulsa de casa? Deus me livre, então. Eu vivia muito rezando. As moças rezavam para Santo Antônio para arrumar casamento. Eu não pude rezar para Santo Antônio porque quando eu tinha 16 anos conheci esse primo. Só casei com 22. Quer dizer, Santo Antônio não teve trabalho com a senhora? Não tive o que pedir, mas pedia todo dia a Nossa Senhora para que eu tinha que esperar, né? Passei esses anos todo dia noiva, a gente não podia casar, para eu me casar. Quantos anos de noiva? Eu noivei em 60, casei em 65. Não, 62, Oséias, que eu noivei. Mas desde o Natal de 59 que a gente se conheceu e ficou marcado entre nós dois, sem se falar, mas ficou aquele coração, né? Quando ele ia lá, eu já sabia que era por causa de mim. Ai, tinha umas vergonhas, né? Ninguém falava não. Ninguém podia falar não. Não, até que ele foi uma vez e levou a aliança para mim
Quando ele me mostrou, eu recolhi, porque eu não recebia. Eu disse, você não falou com meu pai? Ele disse, não, só estou mostrando a você. Então tá certo. Só para ver. Só para ver, tá bom. Não usei, até que ele disse, mas eu não vou pedir agora não, minha mãe que vem para cá, porque pode ser que ele, com a mãe, assim, a família, né? Aí trouxe a minha tia e ele me pediu em casamento, aí nessa hora eu botei a aliança. Então, a partir disso, que foi em 62. Aí eu casei em 65, mas aquele namoro, aquela coisa, não sei nem o que quer dizer, aquela emoção, aquele sentimento que nos unia vinha desde 59, no Natal. 59. Foi. Então eu pedi a Nossa Senhora para ela me proteger, como era para ser mesmo. Eu vivia assim, eu saía muito com as filhas de Pimentel para as missas em Boa Vista, para os terços que tinha na casa dela, que tinha na minha, que tinha na casa dos vizinhos. Então, era um pessoal de uma forma só. A gente vivia tudo se pegando com Deus para ter um casamento direitinho, né? Ninguém queria passar vergonha, ou sei lá o quê. Então, era assim que a gente vivia. E eu pedia muito a Deus também. Se não fosse da vontade dele para eu me casar com esse rapaz, estava nas mãos dele para ele desmanchar. Eu sabia que ia sofrer muito, mas que fosse feita a vontade de Deus. Então, com esse modo de eu ser, quando chegou no dia do casamento, que eu entrei na igreja, casei no Recife. Ah, Zé, tem uma partezinha. Eu ia casar no ano, 64. Aí vim aqui em Sairé e dei a entrada no casamento. Aí tem aquela história que chamava banho, né? Que corria. Banho. Falei com o padre, entreguei tudo para a gente se casar. Aí uma ocasião teve uma missa em Boa Vista, quando eu estava lá com meus pais, para minha surpresa ele leu os papéis falando no meu casamento e falando que se alguém soubesse de alguma coisa, essa história. Aí disse que aquela era a segunda vez que estava correndo. Aí meu noivo chegou lá em casa com um jornal, ele tinha sido chamado para ir para aquela guerra que houve entre Israel e o Egito, o batalhão de Suez. Ele foi convocado e ele foi embora aqui para o Recife para entrar no quartel e eu chorando, mas agradecendo a Deus, Deus é quem move tudo. Eu vim a pé para aqui, para Saré, para dizer ao padre que não continuasse, porque não podia casar. Porque o noivo ia para a guerra, ficar lá. Era uma missão de paz, mas era entre Israel e Egito. Ele estava naquela trincheira, né, que chama faixa de Gaza. Então ele vive até agora, a farda dele, tudo, talvez até as meninas tenham. Aí veja só para a gente entender aqui. O seu expedito, seu esposo, hoje ele é falecido, né? Há 6 meses. Há 6 meses falecido. E é por isso que a senhora se emociona bastante quando lembra, né? E ele era do exército? Não, ele serviu o exército, deram baixa. Então, os jovens daquele tempo, muitos deles foram convocados para ir nesse batalhão. Foram selecionados, tomaram vacina, ficaram no quartel, que chama 14R, que era ali de Jabotão, então ficaram ali. Então, ele saiu para avisar lá em casa que tinha que viajar. Ele avisou isso, parece que foi assim no meio de maio, junho, por aí, e ele viajou no dia 9 de agosto. Nós fomos até o porto, onde esse batalhão saiu com muita beleza, com muita lindeza lá do quartel, né? Que ele fez. Ele viajou. E ele no navio foi embora com uns 800 homens. Passou quanto tempo lá? Somente 1 ano a missão. Passou 1 ano em missão. Só 1 ano. Todos voltavam, né? E trocava. Ele mandava um pessoal, com 1 ano, voltava aquele e outro. Mas a gente não sabia se ele morria, porque teve moço ali mesmo, do Recife, Nova Descoberta, que ele ficou perturbado e foi embarcado com 6 meses. Outros se acidentaram, ficaram internados, umas coisinhas, então eu pedi a Deus para o meu voltar. Quando foi em agosto do outro ano, ele voltou. Foi quando a gente preparou de novo o casamento. Nessas alturas, meu pai estava muito doente aí no sítio e não tinha como fazer o casamento. Não tinha carro. Ainda hoje não entra um carro no sítio do meu pai, porque fica mais ou menos ali. Não tem Olávio, indo por ali, sim, por Olávio. Aí quando chega naquela ponte que atravessa o rio, um pouco mais para frente, indo para a esquerda, seria o sítio de frente das terras de Pimentel, a gente era vizinho. Ali não entra carro, por ali. E nem pelo outro lado de Nezinho, de Casuzinho, não entra. Então ali é mato, aquele fechou.
Não tem, só passava burro ou a pé. Aí como é que vai ser esse casamento? Aí pai doente, então a gente casou no Recife. No Recife. Foi. Então quando eu fui entrando na igreja, que a moça entra por último, quando eu fui entrando, que eu olhei e vi ele mesmo no altar, eu estava feliz com o casamento, mas ligada no que eu sempre... Aí eu olhei assim, eu disse, tá vendo, meu Deus? Esse tempo todo eu peço ao Senhor, para se não for, se eu já estou entrando, então o Senhor consente. Pois é, mas o casamento tinha que acontecer. O homem foi para aquele mundo distante, passou um ano e voltou, então tinha que casar mesmo. Foi, mas eu disse, tá vendo, Jesus, o Senhor consente. Quantos anos de casamento? 54, 54 ele faleceu agora em 54 julho, anos. foi. Que é 54 anos, fechou. Pronto, eu casei no dia de Natal. Dia de Natal. Lá no dia 25 de Natal. E noivei no dia de Reis. Muito bem. Foi tudo assim certinho. É muita história, A né? primeira visão que eu vi esse rapaz foi no Natal de 59. E casou em Casei em 65 no dia de Natal. Então, 6 anos depois. 6 anos depois. Então, esse Natal para mim, sabe? O Natal para a senhora tem um Porque significado maior do que o nascimento de Jesus, né? Não, É mais do que o nascimento de Jesus, não? Olha, porque tem o nascimento de Jesus, conheceu o seu namorado na época, casou. E noivei no dia de Reis, né? E casei no dia de Natal. Então, essas músicas de Natal, esses enfeites, começou cedo na casa do meu tio, que foi que eu casei lá. Então, foi um envolvimento assim de Natal, com um ano, e o meu casamento, que isso nunca pode sair da minha memória. Não, jamais vai sair, é verdade. E a senhora teve quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Eu tenho 2 rapazes, José Cláudio de Assis, essa menina Silvana Maria de Assis, Glaucio José de Assis e a Simone Maria de Assis. Muito bem. São filhos desse moço que eu me casei. Esse homem é de uma... Eu não tenho nem palavra para classificar aquele homem. Muito distinto, bem. E criou os filhos. E hoje são todo mundo... Agora, qual era a profissão dele? Quando eu me casei, ele era pedreiro. Trabalhava com o pai dele, que era mestre de obra, começou passando para ele, entregando serviço a ele, né? Depois ele fez uns cursos no Senai e começou a se preparar e tornou-se mestre de obra. E graças a Deus... Na construção civil. Na construção civil. Nessa época eu costurava para fora, porque já nasci aprendendo. A senhora é costureira? Nada. Costurei só um tempo, costurei muito quando as crianças eram pequenas. Depois eu fiz um concurso público em 80 para federal. E quando foi em 83, que foi quando chamaram aqueles concursados, eu fui chamada para a Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei lá todo o tempo, me aposentei, e eu fiquei como assistente administrativa, fui fazendo curso de capacitação, que assim, de um tempo para cá, os governos federais deram muita condição para os funcionários se preparar com cursos de capacitação, né? Isso. E eu tinha 4 filhos, tinha que dar estudo aos meus filhos. O primeiro foi embora muito jovem para a Marinha, ficou no Rio de Janeiro todo o tempo. Depois trabalhou em Brasília, fez assim uns cursos bons, que deu a eles bom lugar, saiu como oficial, também aposentado, com 30 anos. A minha filha quis ser pedagoga, eu ajudei ela a pagar a faculdade, porque ela ganhava pouco no comércio. E depois chegou a outra filha que quis ser enfermeira, também foi para a faculdade. Quando eu pensei em ajudar ela estava ganhando um bom dinheiro, também era concursada e eu já não paguei. Aí, com vontade de eu fazer uma faculdade. Mas tinha um outro filho. Aí ele fez para geografia na federal, não passou. Eu disse, pode fazer para uma particular que eu ajudo você. Ele já ganhava também, o dinheirinho dele. Aí ele disse, não, eu vou passar na federal. Passou. Aí quando eu vi que eu não ia precisar ajudá-los, eu fui querer fazer a minha faculdade. Foi na época que a própria faculdade ofereceu o curso pré-vestibular, né, união com os colégios parceiros. Eu fiz o pré, passei e concluí o curso. Agora diga de quê?
Não História. sei. História! História. E um dos meus trabalhos, de que um professor pediu, você não acredita. Ele pediu para os alunos, deu 3 temas, e um seria história de família. Eu tinha minha história de família na minha mente. Tanto os pais, meus pais, que era dessa família, saber contar casamento, tudo o que aconteceu, como era o engenho, como era o pessoal, como era a lida. E também sabia da família da minha mãe, só de ouvir. Aí quando eu vi que eu ia fazer a história, eu saí correndo atrás de tio, de quem estava vivo, para acertar a localidade e as datas, né? E graças a Deus também me formei em história. Não pude exercer essa função porque eu trabalhava, era 8 horas que eu tinha que trabalhar como assistente administrativa e estudava à noite a faculdade e ainda teve tempo de estágio que eu já ia para outra cidade. Então, aí eu pensava em, depois que me aposentasse, ensinar à noite. Depois aí veio o medo, né? A violência, os ônibus. Nesse tempo, como é que eu estava carregando meu marido todo aí para me levar? Não tinha que ir de ônibus. Aí eu digo, não, vou ficar quietinha, não estou com medo agora. Quando eu fui estagiar, eu já vi que os alunos daqueles dias não era como no tempo que eu estudei. Não eram fáceis, né? Tanta disciplina que nós tínhamos, né? E quando eu vi que nos colégios que eu estava fazendo estágio, eu disse, não, Jesus, não vou suportar esses meninos. Agora me diga uma coisa, e a senhora jovem? Uhum. Como é que era? Cessa jovem. Aprontou muito, agora pode dizer, não tem problema. Pode dizer que já passou, né? Passou, agora não tem mais problema. Não pude aprontar, Oséias. Até os 14 anos eu estava com meus pais em Gravatá. Então, naqueles dias, eu estudava e ajudava no trabalho. Naqueles dias, eu já precisava trabalhar à tarde, estudava pela manhã à tarde para ajudar meus pais a manutenção no meu colégio. Naqueles dias, era exigido que a gente tivesse farda, tivesse uns sapatos, um tal de sapato pulseira, um tudo arrumado. Não tinha, muitas vezes, minha mãe comprava os sapatos para mim e para meus irmãos e ficava em pagamento. Porque as pessoas não tinham cartão de crédito, não existia, era confiança. Então, eu trabalhava à tarde para dar dinheiro à minha mãe para ela juntar e para ir pagar para manter nós na escola, eu e meus irmãos. E depois que meu pai voltou, vendeu a casa de Gravatá e voltou definitivamente para o sítio aqui, eu fui para Caruaru acompanhando uma ex-professora e ex-madrinha não existe. Ex-madrinha não existe, é uma madrinha de crisma e eu fiquei com ela. Ela estava casada, morando lá e eu fiquei. Fiquei para não... Porque eu não queria ficar no sítio. Eu pensava assim, o que é que eu vou fazer quando eu não sei trabalhar no sítio? Era um frio, era carrapicho, era lama, eu não conhecia ninguém. Aí eu sei que eu pedi a pai, ela também mandou pedir, deixar eu ficar em Caruaru. Fiquei lá. E lá era mais privada do que em casa. Eu só andava com a dona da casa, não permitia assim amizade com outra moça, nem namorado, porque elas que eram responsáveis por mim, aquela conversa. Pronto, foi dessa vez que eu só podia ir na minha casa, ela ficou como dona, né? Ela deixava eu ir no São João, passava só 8 dias, e no Natal, 8 dias. Aí meu pai lá ia me buscar em Gravatá ou em Bezerros, ou ia me entregar no trem ou em Bezerros, lá tinha outra pessoa para me segurar. Foi dessa vez que eu vi o primo. Ah, dessa vez. Que o primo era do Recife. Me seguraram, fizeram de tudo, mas a senhora mesmo assim... Achei o primo dentro de casa. Achou o primo dentro de casa. Foi, quando ele vivia no Recife, ele era meu primo, mas nós não conhecíamos. Então, sabe como era o caminho de vir? Eu vim de ônibus de Caruaru, desci em Gravatá, dormi na casa dos pais dessa senhora, que eu fiquei com ela. Quando foi de manhãzinha, o senhor, que era o pai dela, me acordou. Eu estava com o meu irmão só tinha 10 anos, mas já estava nessa casa para vir comigo. Vim para aquelas moradas que foi de Amaro Pontes, ali não era uma parada de uns carros, para minha mãe já sabendo, através de carta, e me buscar naquela noite. Aqui a gente já chegava de noitinha. Aí quando eu cheguei, só a notícia que o rapaz estava lá na minha casa. Então eu conheci, quase não chego em casa com vergonha, porque eu não sabia como é que eu ia falar com ele. Sabe que o medo era tanto que e agora, como é que eu falo? Como é que eu digo? Eu pensava. Aí os cachorros, quando me viram, fizeram aquela barulheira no meio dos cachorros, minha mãe me abraçando. Aí minha mãe me abraçando, aí eu fiquei feliz. Nesse meio falei com o rapaz.
Pronto, aí ficamos por dentro de casa, um por ali, um por ali. Mas pronto, desde esse dia que aquela alegria boba de que eu tinha acabou. Fiquei só pensando nele. Só pensando nele. Mas, E aí a senhora se apaixonou perdidamente. sim, mas quieta na minha, né? Quando eu ia dormir lá em Caruaru, eu chorava. Chorava. Sim, aí eu disse assim, meu Deus, eu tô ficando doida. O que foi isso? Porque oxê, ele não me disse nada. Pois é, ele não me Que falou foi? nada, eu já estou Mas apaixonado. ficava com vergonha de mim mesmo, né? Ficava quietinha. Pronto, eu só vim ver que eu tinha aquele sentimento uma vez que eu escrevi o nome dele assim, com giz, Um jeito. na calçada, e a mulher veio perguntar por que nome era aquele. Eu disse, eu não falei para a senhora que eu conheci um primo que estava lá em casa. Ela disse, se você está com ele na cabeça, eu vou acabar com isso. Eu não vou ficar com você com tanto empenho para você estar com o juízo voltado para um primo, com certeza pobre. Olha que coisa. Com certeza Com pode. certeza pobre. Você já é pobre e não vai viver de pobre, não. Você vai. Eu vou ficar com você, vou cuidar de você. Você vai casar quando você tiver com mais de 20 anos. Você agora só tem 16 anos e eu vou fazer o casamento, sei de onde. Pronto, aí aquilo me machucou mais ainda, né? Fiquei calada que eu não podia responder. Passou-se um ano, Oséias. Quando foi, eu disse para ela, ele vai vir em São João. Eu disse que ele vai vir em São João. Eu ainda não estava ligando, que ele também, né? Aí ela disse, você não vai mais em São João. Você vai em São Pedro agora. Era para descontrariar. Aí eu calada, mas chorava por dentro de mim, né? Tinha aquela tristeza. Quando eu cheguei no Natal do outro ano, na casa dos meus pais, uma prima minha me disse ela disse, olha, eu tenho uma coisa para lhe contar. Quando o nosso primo foi embora, levou outra avó dele, né, que não era minha. Quando chegou em casa, ele disse assim, olha, mamãe, eu conheci a filha de tia Júlia. Gostei muito do jeito dela e se Deus permitir, eu vou me casar com ela. Aí minha tia respondeu que era Deus expedito, que tu casa com César com a Júlia. Eu soube disso. A senhora soube disso? Aí pronto, fiquei lá. Aí ficou mais feliz ainda, ficou feliz. Era feliz, mas, né? Aí fiquei calada, fiquei lá mais 6 meses. Quando eu voltei no Natal, ninguém falava nisso, fiquei quieta. Aí chegou um primo meu na carreira, que é isso, menino, que você está tão cansado? Ele disse, Expedito, vem aí. Eu estava varrendo a casa, era um dia de festa, dia de Natal. Dia de Natal. Eu estava varrendo assim a casa, quando ele disse, eu suspendi assim, a vassoura caiu. E eu tive muita vergonha de mãe me ver. Corre para se esconder. Eu fiquei quieta. Fica Aí quieta. eu disse, mãe, Expedito tá vindo aí. Aí mãe fez aquela alegria, que atendeu o primo dela, eu fui, falei com ele. Aí a gente ficou, né, assim. Aí ele disse assim, olha, por que você tá... Eu estou sabendo que você está sofrendo lá em Caruaru, a senhora lá está botando você de castigo, não está deixando mais você ir para a missa. Isso eu contei a minha prima passou para ele, né? Com certeza, Aí, oh né? meu Deus, que vergonha. Ele disse, por que você não vem ficar na casa de seus pais? E não é que eu arrumei resposta, que eu nem sabia disso. Porque você não vem para a casa dos seus pais e fica no lugar que a mulher está fazendo isso com você. Eu disse, olha, eu não tenho que ajudar meus pais e eu sou mais um peso. Tem crianças pequenas e enquanto eu estou lá, assim, a alimentação já fica para eles. Depois eles não podem me dar roupa, nada. E lá eu tinha tudo. Mas não era pelo tinha tudo. Eu estava aguentando. Eu também não ia fazer o quê? Falar com o rapaz, você quer casar com eu? Não era possível, né? Eu ia obrigar o rapaz a casar com a senhora? Jamais, né? Jamais. A vontade era grande, né? Não era não, Zé. Era não? Era só aquele amor, mas É um amorzinho assim tal. você sabe, né? A gente sabe do futuro, né? Só tinha assim, aquele sentimento que doía em mim. Se não desse nada, eu ficava sofrendo, né? Mas respeitando. E pronto, voltei. Pronto, foi dessa vez que eu voltei que eu fui ficando triste, ficando assim doente, ficando sem querer comer, ficando muito triste. Aí eu comecei a pedir a ela para eu vir para a casa da minha mãe, para eu passar assim uns 2 meses. Quer dizer, não era pelo rapaz que eu não sei se ele ia, mas eu estava muito magoada. Ela disse, você não vai não, porque se você for,
aquele rapaz, ela estava entendendo, né, que ele estava gostando, ele vai atrás de você e você vai atrás dele e você não vai casar com ele não, que é um primo pobre e não tem o que lhe dar. Eu não podia responder, Zé, mas isso era o que mais magoava. Tem que ir pelo que a gente está sentindo e não na história porque o outro tem alguma coisa. Não? Aí eu sei que nessa conversa, eu tinha um irmão que os padres daqui de Boa Vista levaram ele para um convento, lá em Bom Conselho, e ele vinha no São João. Aí eu pensei, quando ele passar de Caruaru, a senhora deixa eu ir. Terminou eu indo mesmo, ela deixou eu ir para a casa de uma avó em Bezerro, de lá eu fui para a casa dos meus pais. Foi daí que eu escrevi uma carta primeira e vim para aqui, botando no correio, a primeira carta, avisando a ele, porque ele já estava me procurando por lá. Eu já sabia, inclusive eu vi ele no carnaval, passou, mas não deu para... Não deu, né? Eu fiquei assim perplexa, mas vi que ele passou. Aí eu disse a ele que eu não estava mais em Caruaru não, para ele não estar dando viagem por lá. Aí pronto, foi quando ele chegou e ficou acertado, que eu ia ficar em casa, que ele ia inovar comigo, que a gente ia se casar. Muito bem. E casou e viveu 54 anos. E a senhora... continua casada, Zé. Não é? Casado aí, 54 anos de convivência. De muita fez felicidade. Fez seu curso superior. Sim, meu filho. Trabalhou bastante, tem 4 filhos, né? 4 filhos maravilhosos, que eu acho que eu sozinha não, mas com aquele pai. São umas bênçãos que Deus deu para nós, meus Muito filhos. Bem. E hoje a senhora frequenta, vai para as festas? Como é que é o seu dia a dia? Justamente, como você me perguntou, na minha mocidade eu só ia para a igreja, festa de igreja em Caruaru. Ou então ia para o comércio junto com ela. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, que eu fiquei noiva, eu vinha com meus pais para todas as missas de Boa Vista, todas as missões que tivessem em Uruçumerim, ia para a feira, ia para a missa, ia para a festa em Mandacaru, porque estava com meus pais. Aí passeava muito, né? Isso. Também eu ia para a casa das amigas, que eu gostava, era a menina de Pimentel, era uma Inês, que era filho de um Quizinho Machado, que ainda a esposa dele é Pontes. Pronto, passeando por aqui, assim, é somente as coisas, mas muito feliz. Depois de casada, participava de tudo? Não, depois de casada, eu saía com meu esposo para as festas também, na cidade, no Morro da Conceição, nas praias, o que podia, né? O que dava para a gente ir, com essas 4 meninas. Lá vinha cada um com o menino nas costas dormindo, andando de ônibus a pé. Não tem condição. Aí a gente não ia porque não aguentava voltar com aquele menino dormindo, né? Mas o que a gente passeou somente isso. Ir para a feira, ir na cidade fazer compra. E hoje a senhora está livre aí para passear à vontade? Justo. Depois que eu fiquei trabalhando, que a gente melhorou assim de vida, hoje os filhos já não precisavam tanto que a gente gastasse com ele, a gente já começou a viajar. Eu fui para o Rio, toda vez que nascia um neto lá, eu ia com meu esposo. Nós fomos um passeio em Jerusalém, passamos 10 dias lá em Israel. Eu pude pagar, junto com meu esposo fomos, assim, passeio lá em São Francisco, com Paulo Afonso. Vários cantos a gente foi, mas ia tudo junto, eu, ele e os filhos. Sempre deu, né? E a senhora foi para lá, foi para o lugar que ele participou da... Justamente, de tanto que ele falava todas as fotos. Então vamos lá fazer uma visita. Foi. Aí ele dizia a mim, quando ele soube que tinha condições pela obra de Maria, que a gente podia fazer essa viagem, ele foi quem soube. Ele chegou em casa e disse assim, Cessa, se prepare que você vai para Jerusalém. Aí eu disse, menino, que invenção é essa? Ele disse, você vai. Contou que umas pessoas da igreja falaram com ele. Aí quando eu vi que havia possibilidade, nós pagaríamos por um ano ou 2 anos, pagando aquilo, depois tinha a viagem. Aí quando eu senti, eu disse, se eu for, não é eu que vou, nós vamos. Ele disse, não, eu já vi todas as maravilhas. Ele passou 1 mês no Egito e dentro de Jerusalém de férias. Ele disse, eu já vi todas as maravilhas e o meu gosto é que você veja, você vai. Eu digo, vai nós 2 e fomos. Muito bem. Viu, meu Oséias? É só felicidade. É só felicidade, né? Aquele homem me tirou daquele cativeiro, daquela vidinha apertada. Pois é, e foi muito importante, né? Foi muito importante para a sua vida. Então a minha alegria hoje... Mas ele foi embora. Jesus levou ele. Jesus levou ele e a senhora precisa agora ficar de cabeça erguida, não é verdade?
para continuar a sua jornada. Pois é. Ele, a jornada dele já encerrou, agora a senhora graças a continua Deus. com a sua. Pois é, Zé, agora você vê essa felicidade. No último dia do ano, a gente em casa, aquela casa, eu comprei peru, comprei tudo, tá lá, tudo na geladeira. Eu disse, a gente juntou essas fomos embora. Para onde? Para aquele canto, né? Para Sairé. Para aquele canto mesmo. E olha só o que aconteceu. Hoje é 31 de dezembro de E 2019. eu tive a glória de lhe ver. A senhora me encontrou aqui em Sairé, que acompanha todas as minhas entrevistas. Pois é. E a gente não se Que conhecia. presente, Jesus. Eu não conhecia ele pessoalmente. Conhecia muito. E nem a senhora me conhecia. Não, eu conhecia E a gente se amava encontrou você exatamente. de Oh, noite. muito obrigado, muito obrigado. E a gente se encontrou na hora do almoço no restaurante. E para mim é uma alegria tão grande que a gente está gravando hoje esse programa Graças a Deus. para fazer Deus. esse registro da sua história. Só, acho que é meu marido que está proporcionando isso, que ele é muito bom. Ele disse, eu vou dar um presente a ele. Pois é, que bom que a gente pôde se encontrar, né? E a senhora compartilhar um pouco dessa sua história, né? É uma história de superação, né? Mas que quanta superação, graças a Deus, Oséias. Muito feliz. Deus é maravilhoso em nossas vidas. É só a gente procurar reconhecer, né? A senhora é bem católica. Sou. Né? Dá para perceber, né? Bem católica, está o tempo inteiro. Muitíssimo. Olha, Oséias, essa mentira. Essa fé em Deus, fico vazia, Deus me livre. De onde é que vem essa religiosidade toda sua? Vem dos meus pais. Dos dois lados, graças a Deus, né? Assim, pessoas tementes a Deus. Meu pai ficou velho, quando a brechinha da porta estava aberta, meu pai estava rezando, ajoelhado, em cima da cama e coberto com o lençol todinho. Ele jogava o lençol por cima e ficava aquela coisa comprida lá, rezando, ajoelhado. E a gente pequeno vendo, fiquei mocinha vendo, se ele não fechasse a porta, ele estava lá ajoelhado na cama. Era aquele tipo de gente ainda, de muito respeito. Ele só chamava com a Nossa Senhora, a bendita Virgem Maria. Quando a gente chamava a Virgem Maria, ele dizia, ponha o nome de bendita, porque ela é bendita. Minha mãe também. Então a gente, graças a Deus, eu sempre sou muito feliz, porque eu herdei essa felicidade íntima. Não tem nada no meu coração assim que me magoe, porque não tem lugar. Muito bem, que coisa boa. Sua história é uma história bonita. E o meu filho, não tem ofensa que me faça para meu coração macular, não. E a senhora resolveu fazer uma visita a Sairé? Foi 31 de dezembro. Foi porque nós queríamos muito vir para ficar numa pousada aqui, né? Como minha filha falou. Como a gente não conseguia, não aparecia, eu ficava pensando, vou procurar o telefone da prefeitura de Sairé, porque algum funcionário vai me dizer. Eu pensava, mas não consegui. Então eu digo, vamos para Gravatá, porque eu também visito muito Gravatá e conheço, que eu morei lá, né? Eu digo, a gente arranja uma pousadinha e vamos embora para lá. Eu digo, a gente almoça em Sairé. E chegamos e almoçamos. Que bom, né? Foi, aí você ouviu o que Deus fez. Não é isso? Sairé está um pouco diferente, né? Tá linda, mas eu venho. Há uns meses atrás, não me lembro, eu vim com elas duas, a gente passou de Mandacaru e quando chegou ali onde estavam aquelas placas, foi assim, não fazia um mês que meu marido morreu. Aí a gente veio dessa volta. Quando chegou naquelas placas, eu já sabia que aquelas placas tinham uma cara que chamava Oséias. Por quê? Depois que eu acompanhei seus vídeos, você vai mostrando as localidades, vai tudo bem legal, né? Eu digo, ai Jesus, é por ali, a casa vai falando e eu vou vendo, né? Os caminhos, os cantos. Aí que quando eu vi aquelas placas, eu estava tão... A gente parou o carro, sentou tudo no chão, ficou ali, olhando a entrada dos torres e o caminho. Olha, gente, que cada sítio com uma plaquinha, isso, né? Eu digo, esse caminho aqui, que vai para Uruçumerim, bem na frente, e entra e chega na casa do meu pai, que é de frente do Pimentel, que éramos nós, as tabocas tá por trás, é por ali mesmo, perto de Nezinho Pontes, que era as tabocas, aquele campo. Aí eu disse, bem ali a casa dos meus pais. Mas como a gente estava muito fragilizada, aí eu não estava nem com condição de mandar as meninas, é por aqui, né? A gente sentou no chão, tirou os sapatos, ficou lá, olhando aquelas placas, e eu me lembrando. Oséias aponta essas coisas. Olha, Oséias apresenta esse sítio, essas famílias. Isso. Aí eu só fazia chorar. Eu não sei chorar, né?
Muito lindo. Mas é bom chorar faz bem. Faz bem. Chorar Aí faz bem. ela disse, mamãe, pode deixar. Um dia a gente vem e entra aqui por esse caminho dos torres, que vai chegar em Sairé. Aí pronto, fiquei esse tempo todo. Aí quando foi agora, eu resolvi. Mas agora vocês vieram pela 232, pela 232, entramos em Gravatá, Sim. nos hospedamos ali naquela rua do comércio, bem perto da ponte. Vieram por Bezerros hoje, para cá, para Sairé? Nada, a gente veio por aquele cantinho, passou por Mandacaru, no lugar das plaquinhas. Mas já viram o portal de Sairé aqui no trevo? Não, esse não conheço. Tem que ver o portal de Sairé. É por onde eu for agora que a gente vai pela BR, José. Pronto, então vai passar no portal, isso. Vai passar no portal de entrada de Sairé. A entrada de Sairé que vem assim direto de Bezerro, da BR-22, né? Correto. Pronto. Vai passar no portal, Eu vai quis ver muita passar coisa no ainda. Cunha. Eu queria Vai passar. passar de frente o castelo ainda. Isso, eu já falei para as meninas. Vai que tem parar, castelo pare ali. lá de frente do castelo para tirar umas fotos, né? Eu acho que Pois é, a gente já veio, eu e essas meninas, eles sempre vêm para aquele lugar chamado Monte Castelo. Monte Castelo, Não é? pousada Monte Castelo, que é Sairé. Num dos seus vídeos, tem um entrevistado que ele diz, fazenda tal, que hoje é Monte Castelo. E eu, Olha, Serra do Sapato, que eram meus caminhos, que a gente ia para Bezerra a pé. a pé, né? Tá entendendo, né, meu? Conheço. Aí eu andando e chorando. Não, mamãe, tu quer sentir esse caminho aqui foi para Eu Tacão. fui Pois é. no tempo da pobreza. Era. E também não tinha nem carro naquele tempo, naquele né? tempo, Uma não, mesmo dificuldade. ricos, era muito difícil, né? Os ricos também iam a pé e a cavalo, né? E a cavalo ou a pé. Ou então, tinha um jipe, né? A gente tinha que pagar, perguntar se podia levar. Tinha como é que se dizia? Tem vaga, né? Tem vaga. É para pagar o jipe para ir e vir, né? Eu andei de jipe para Bezerro, assim, para fazer umas compras, para visitar meu pai no hospital, que não dava para eu ir sozinha com meus irmãos a pé, né? Porque eu também não podia andar por dentro do mato sozinha. Aí tinha que pagar um carro, era no carro de Nezinho, pontos que a gente ia. Pagava no carro de Lourenço, De Lourenço de Celso. de Cesso. Ó, O Lourenço de Cesso. Lourenço de Celso. E aquele Serson, eu conheci ele ainda, ele é primo também do meu pai, por parte da outra família. Da outra família. Que meu pai falava que o engenho do outro avô era emendado com as terras do Chiquinho, de Serra Grande. Mas ele disse que o avô deles era Duquinha. Duquinha a gente não sabe que nome é, né? Não sei quem é Duquinha. Mas ele dizia, o engenho do meu avô, por parte de mãe, as terras eram ligadas, quer dizer, eu tenho a ideia para que lado era. Só que eu nunca fui, meu pai nunca disse assim, vamos olhar onde era a morada do meu avô. A mensagem que eu daria, Oséias, é que os jovens, principalmente, eles procurem. Hoje eles estão com a mente muito desligada do conselho dos pais. Para a gente ter uma boa vida, se estabilizar, tem que se capacitar. Começa pela educação recebida em casa. E só se recebe educação os filhos que obedecem aos pais. Presta atenção nos que ele diz, porque todos os pais querem o bem dos filhos. E estudar, se capacitar. Tem a possibilidade de alcançar um emprego bem remunerado para que eles possam também formar uma família e ter a capacidade de criar esses filhos, levando eles sempre para um futuro que tenha progresso. Que seja um povo honesto, um povo simples, um povo que tenha decência na vida, porque a imoralidade, a violência só leva à destruição. Não só do corpo, do caráter e do espírito. Não vai a lugar nenhum. Então, esse é o conselho que eu dou, esse é o caminho certo. É o caminho de Deus. Quando a gente obedece aos pais, leva o seguimento, que ele tem um bom procedimento, é porque veio de Deus. Então, só assim a gente pode ser feliz, pode ser construtivo, pode ser cidadão. Do contrário, Muito bem, gostei aí dessa mensagem. é assim, Oséias. Principalmente agora, vamos estar começando o ano, né? 2020. Justamente. Quem fez errado, não faça mais. Procure ser honesto, ser decente, ser respeitado. Primeiro, respeitando, né? E assim seremos felizes, não teremos dores, porque ninguém sabe quantos anos Deus vai dar. Pode dar 80, pode dar 90, e não chegar cheio de sofrimento, cheio de mágoa, porque a vida é a escolha.
Depende das nossas escolhas. E tudo tem circunstâncias boas ou más. Se fizer uma boa escolha, ótimo. Ótimo. Mas se não escolher bem, vai sofrer as consequências. Da escolha, né? Não vamos dizer que é Deus que quer, é Deus que fez assim. Deus deu a gente o direito de escolher como queremos viver e programar a nossa vida. E isso foi assim que eu criei meus filhos e tenho certeza íntima que é assim. É o bom viver, viu, Oséias? É o bom viver. É o bem viver. O bem viver é temer a Deus, respeitar os pais, respeitar todos. Se capacitar para se estabilizar. Muito obrigado por conceder essa entrevista. Muito obrigada, Oséias, pelo que você fez por mim. Essa entrevista, ela nunca foi planejada. Ela aconteceu. Foi. Ela brotou, é verdade. E de uma forma muito especial que me deixa muito orgulhoso. Muito feliz, viu, Oséias? Isso faz com que a gente fique mais incentivado a continuar essa batalha. Exatamente, Oséias. À noite eu olho assim, Deus proteja aquele homem, Jesus. Meu Deus, que maravilha ele está fazendo. Olha, Oséias, isso não é para todo mundo. Vê como mexe, né? Mexe. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Oséias, viu? Meus amigos e amigas, este foi um compartilhando experiências muito importante e de forma extraordinária para nós que fazemos esse programa, né? Porque eu pude encontrar uma pessoa muito querida aqui, tá certo, dessa família, né? Uma pessoa que é intelectualizada, isso aqui é importante, tem um exemplo de vida interessante, ela contou a história, ela acompanha a história de Sairé passo a passo, há muito tempo, é historiadora, não é? Tem um legado grande, não é? Infelizmente, por esse momento, ela está um pouco entristecida, porque o seu esposo, depois de 54 anos de convivência, faleceu, mas esse fato que aconteceu já era esperado. É natural, né? Não é natural, porque quando se teve o casamento, né, o celebrante, né, fez com que pudesse haver um juramento ali, e naquele juramento já ficou estabelecido que um dia chegaria o fim dessa união conjugal, que seria, no caso, pela morte. Pela morte. Pela morte, né? Então, foi feita a vontade de Deus. A gente diz pela morte, mas eu acredito que ninguém morre. Ninguém morre, não é? Né? O esposo da companheira se foi, mas ele não morreu, ele está muito presente, é por isso que ela se emociona bastante. Então nós queremos agradecer a cada um, né, amigo, amiga, que tem escutado essas histórias e tem colocado um pouquinho de aprendizagem na sua vida a partir daquilo que se escuta. Na próxima semana teremos mais um programa compartilhando experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve nos encontraremos.